Bom dia, amados irmãos, amigos na IPI. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e com uma palavra que temos aqui em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, os versos 35 e seguintes, que nos contam um pouquinho sobre o senhorio de Deus, por meio de Jesus Cristo, na criação, no mundo, o qual nós sabemos ser posse do Senhor. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então aqui estamos falando de um texto onde aquele que tem poder sobre os ventos, o mar, sobre toda a criação, venha a ser o nosso amigo e irmão. Que nós possamos confiar mais e mais nossas vidas a Ele, certos de que toda a história está nas mãos dele. Mesmo no meio das contradições, no meio das coisas que nos confundem a mente, mesmo no mundo caído, ele está, esse mundo, sujeito à redenção, porque o Senhor é o dono desse mundo. Deus, Pai bondoso, nós sabemos que o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor sonda os nossos corações e sabe aquilo que está no nosso mais íntimo, no nosso mais profundo ser. Pai querido, nós queremos nos alegrar na Tua presença. Em todos os momentos da nossa vida, nós queremos reconhecer e saber que o Senhor está conosco. E isso nos dará cada vez mais a certeza e a responsabilidade de agirmos como filhos Teus, ó Pai. Deus, no nome de Jesus, nós nos alegramos, queremos louvar, queremos engrandecer o Seu nome, porque só o Senhor é digno desse louvor que procede dos nossos lábios. Pai amado, esteja conosco, nos abençoe, nos guarde e que a alegria no Senhor esteja sempre no nosso propósito diário, seja no momento em que acordamos até o momento em que vamos deitar para dormir. Nós queremos estar sempre alegres na Tua presença. Pai amado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É no nome santo de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor.
paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Então, contar um pouquinho da nossa história, como nasceu o projeto do Deixar da Ponte. Então, eu e a minha irmã Mari, a gente conversando, foi no início da pandemia, que a gente tinha que fazer alguma coisa para aquelas pessoas que estavam precisando muito, né, que estavam sendo muito difícil ali, né. Aí tivemos a ideia de tirar umas peças de roupa do roupeiro, uns calçados e inclusive brinquedos também, né, e levamos na frente de casa uma arara e daí escrito recado sem alimento, troca-se uma peça de roupa por 1 quilo de alimento. Naquela tarde de sábado, as pessoas passando, chegando, né, e já foi um movimento, assim, um contando para o outro, arrecadamos 5 cestas básicas, foi uma benção. Aí então as crianças pegando os brinquedos, levando, né, e felizes, foi muito lindo. Aí então o pastor Vinícius, junto com o Gilson, cederam para nós a sala aqui no Rio Vermelho, está sendo maravilhoso. Inclusive vai também as roupas, né, a doação para os moradores de rua, aqueles frios que fez ali, foi cobertores, agasalho, calçado, né? Foi uma senhora passa e pega também, leva para a serra, lá para lá, já foi as nossas roupas aqui. Para Joinville, um senhor passa com a Kombi arrecadando, também leva. Tá maravilhoso. Eu agradeço muito ao pastor Vinícius, ao Gilson do Projeto Siloé, que sempre estão nos ajudando junto com a gente, né, incentivando e ajudando. Que graças a eles agora temos esse projeto aqui maravilhoso, né? E então, meu agradecimento a todos, e quem quiser doar é muito bem-vindo, né, as doações aqui, e a gente sempre tem, né, um pouquinho, né, que não nos faz falta e que ainda sobra, né? A gente sempre tem mais às vezes que precisa, né? E quem sai ganhando somos nós, sempre, porque fazer o bem, né? O bem vem em dobro. E fazer o bem sem esperar nada em troca, né? Mas tenha certeza que a semente boa plantada, a colheita vem, dá certo. Meu abraço a todos vocês, tá? Deus abençoe, né? Muito obrigada. Cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus, exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Salmos 96 é muito famoso e é um salmo incrivelmente feliz. Você vê que é positivo do começo ao fim. Ele está dizendo que todos deveriam cantar e se alegrar em Deus. Ele é o Deus das nações. É importante para você se atentar para o fato aqui de que no Novo Testamento a expressão nações significa toda a raça humana e não apenas os filhos de Israel. Esse salmo, portanto, descreve a alegria e o júbilo para toda a raça humana, as nações. Mas não apenas para a raça humana, as pessoas, mas para tudo.
Até as árvores, os campos, os céus, a terra, o mar, tudo está louvando e cheio de alegria e júbilo. Ele é um salmo extremamente feliz. Na verdade, isso levanta uma questão. Esse não é o mundo da maneira que o conhecemos. Nem todo mundo está cheio de alegria e louvor. O mundo, na verdade, é um lugar quebrado. Existem furacões, desastres naturais, existem doenças, mortes. A terra não está apenas cheia de alegria e canto, nem a raça humana. O mundo como o conhecemos não é o mundo descrito aqui. Então nós perguntamos, por que isso é colocado aqui como uma forma de oração se parece algo tão inacessível, algo que nunca vamos alcançar? Como podemos ir de onde nós estamos até onde o Salmo parece propor? Para descobrir a resposta dessa pergunta, nós precisamos consultar o próprio Salmo. Eu diria que, entre outras coisas, Salmo 96 nos convida a ver a glória de Deus e se alegrar no seu julgamento. Vamos então dar uma olhada nesse convite. De maneira geral, esse salmo fala sobre ver e cantar a glória de Deus. Ele te convida a contemplar a sua grandeza, a sua força, o seu esplendor, a sua majestade. Mas tem um detalhe importante aqui. Perceba que o salmo está chamando a terra para falar a raça humana sobre a glória de Deus. Olha o versículo 1 e 2. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações. Como eu disse antes, as nações são toda a raça humana. Então é muito interessante notar o que a Bíblia diz continuamente, que a natureza, os céus e a terra entendem a glória e a grandeza de Deus melhor do que a raça humana. Uma vez alguém disse, provavelmente um manezinho aqui da ilha de Florianópolis, uma ostra glorifica a Deus mais do que eu. Como assim? Alguém questionou. A ostra faz exatamente aquilo para o qual Deus fez ela. Ela é o molusco que Deus criou para ser e eu não estou nem perto de ser a pessoa que eu sei que Deus queria que eu fosse. Salmo 19 diz a mesma coisa. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quando você olha para as estrelas, você pode dizer que o mundo material reconhece a glória de Deus de uma maneira que nós não reconhecemos. Então, já no início desse salmo, nós podemos ver a natureza sendo chamada para falar à raça humana sobre a glória de Deus. Por quê? Bem, porque a raça humana parece não fazer o que deveria, adorar a Deus. Ela, na verdade, até adora, só que adora outras coisas. Veja o verso 3. Anuncia sua glória entre as nações. Verso 5. Todos os deuses das nações são ídolos. E o 7 e 8. Deem ao Senhor, ó família das nações, a glória devida ao seu nome. O que o Salmo está dizendo aqui é simplesmente isso. Todo mundo adora. Nós, seres humanos, adoramos. Mas o que adoramos? O músico Lenine, cantando uma versão do Bob Dylan, expressa bem isso. Ele diz assim, um dia você ainda vai servir alguém. Gente, todo mundo vive para alguma coisa. Você não vive a vida sem colocar em algo o seu significado último. Ou seja, você está fazendo de algo o seu propósito na vida. E seja lá o que for, isso é o seu Deus. Isso é a sua religião e você está adorando, mesmo que não chame isso assim. Você não usa essas palavras, mas é o que é. O texto diz, portanto, que todo mundo adora alguma coisa. Nós adoramos ídolos. Mas daí esse salmo nos dá uma grande revelação. Esses ídolos não têm glória. Observe a palavra glória na Bíblia. Quando a palavra glória é usada para se referir a Deus, significa duas coisas. Primeiro, significa a suprema importância de Deus. A palavra hebraica usada aqui para glória, repetidamente, no verso 3, 7 e 8, significa peso. Ele transmite exatamente essa ideia. E o que isso quer dizer? Que o Deus bíblico não tem começo nem fim. O Deus bíblico não depende de nada. Tudo depende dele. Só Deus tem peso. Isso quer dizer que comparado a Deus, tudo é leve, efêmero, é passageiro, é fumaça. É isso que a Bíblia está ensinando.
Veja, a tua beleza, a tua inteligência, os teus talentos, a tua saúde, a tua família, os teus relacionamentos, a tua carreira, gente, tudo isso é leve. Isso significa que isso vai passar, que uma hora vai escapar da tua mão porque não tem substância, não tem solidez, não tem glória. Só Deus tem glória. Comparado a Deus, tudo mais não tem peso. Vamos aplicar isso. Se você faz alguma coisa mais importante do que Deus, você está investindo em coisas que na verdade não têm glória. Portanto, você entrega o teu coração, você dá a tua vida para coisas que eventualmente vão ser tiradas, que você não vai ter mais. E você vai entrar em desespero. Por exemplo, se você se apaixonar por alguém, é claro que isso é muito legal. E se você terminar com aquela pessoa, é claro que a perda dessa alegria vai ser dolorosa, vai ser triste. Mas se quando você ama alguém, então você perde ou termina com essa pessoa e você não consegue superar, isso, as coisas nunca mais ficam boas, é porque você atribuiu glória demais a algo que não tinha glória. Seja para uma pessoa, para um relacionamento, para o dinheiro, para qualquer coisa assim. É sobre isso que o Salmo está falando. Os deuses das nações são ídolos. Há um monte de coisas boas lá fora. E no fundo nós pensamos, nós cremos em Deus, mas o que realmente importa é isso, isso e aquilo. O que realmente nos move são as coisas boas que nos oferecem. Gente, você está realmente investindo a sua vida, colocando seu coração em algo que não tem glória, não tem peso, não dura. E isso vai ser tirado de você eventualmente. Você compreende isso? Se alguma coisa é mais importante para você do que o amor de Deus, se existe algo pelo qual você se levanta pela manhã que é mais importante do que ele, é um ídolo sem glória. Eu não estou dizendo que você não acredita em Deus. É claro, você pode acreditar em Deus e ainda assim, outra coisa, ser o seu verdadeiro Deus, ser o verdadeiro tesouro, a sua religião. Se Deus não é a coisa mais importante na sua vida, você está perdido, porque você está vivendo uma vida insegura. Você precisa fazer de Deus aquilo que é mais importante. Isso é o que significa glorificá-lo, tornar ele o mais importante. Agora vamos ver o segundo convite de Salmos 96. E eu gostaria que você considerasse algo que está no fim dessa passagem. Acho que vale a pena rever os últimos versículos. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta, cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Talvez se você olhar com atenção, você vai pensar, que loucura é essa aqui? Todo mundo está animado? É uma chamada para se alegrar com o quê mesmo? Ele vem para fazer o quê? Gente, aqui todo mundo está animado, todo mundo está muito feliz, até as árvores estão felizes, porque Deus vem para julgar a terra. Sim, ele vem para julgar a terra. Agora, por que isso seria uma boa notícia? Porque o dia do julgamento vai ser algo emocionante. Porque as pessoas estão entusiasmadas com esse dia aqui nesse salmo. Você sabe o que é o dia do julgamento? O dia do julgamento é Deus, juiz, aparecendo e exigindo o pagamento por tudo que alguém já fez de errado. Sem ponta solta, sem erros, não corrigidos. Nenhuma injustiça fica sem solução. Cada coisa deve ser corrigida. Tudo tem que ser corrigido. É o dia do julgamento. Porque isso seria uma coisa boa, uma boa notícia, porque isso seria algo para se alegrar. Bem, vai ser algo para se alegrar se você puder pensar em duas coisas. Primeiro, compreenda que a razão pela qual o mundo não é como deveria ser, a razão pela qual ele está quebrado, é que nós nos afastamos de Deus. O pecado é a causa do sofrimento. Gênesis 3 diz que quando nos afastamos de Deus, as coisas se desintegraram aqui. O pecado é a razão do sofrimento. Só que quando Deus volta, ele corrige as coisas e lida com o mal de uma vez por todas no dia do julgamento. Isso significa que o mundo será renovado. Gente, julgamento não é punição, é conserto.
É transformar as coisas injustas em justas, é endireitar o que está torto. Então não olhe para o julgamento com medo, porque Deus é bom, mas também não olhe sem temor, porque Deus é justo. E é por isso, exatamente por isso, que Ele conserta todas as coisas. Você sabe por quê? Muitas vezes eu, quando leio esses versículos, eu fico entusiasmado. É porque eles falam sobre as árvores da floresta cantando de alegria. E você talvez ache que isso seja uma metáfora, mas eu não acho que seja apenas uma metáfora. Eu creio que o salmista, nesse ponto, ele está apenas nos dando um vislumbre mais amplo de algo. O mundo inteiro é apenas uma sombra do que vai ser quando Deus voltar e consertar as coisas. Você acha que as árvores são bonitas, as montanhas lindas, o mar maravilhoso? Ok, mas são apenas uma sombra do que serão. Romanos 8 diz que este mundo está gemendo porque está sujeito à escravidão e à decadência. Romanos 8 diz que o mundo natural está em decadência por causa do nosso pecado. Veja o que diz a passagem. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Não é interessante? Nada aqui nesse mundo está certo, mesmo as partes mais bonitas do mundo. Nem tudo é o que deveria ser, o mundo inteiro está gemendo por libertação da sua decadência. Nós presenciamos hospitais cheios, pandemias, crises ambientais, catástrofes naturais e não naturais. Romanos 8 diz que tudo geme para se libertar da escravidão, da decadência e da morte, e isso vai acontecer. Nós vamos ser libertos, tudo vai ser liberto. Quando Deus voltar, até as árvores estarão cantando. As árvores não são nada comparadas com o que vão ser. Se as árvores vão cantar quando Deus voltar, o que eu e você vamos fazer? Como é que isso vai ser? Com certeza vai ser inacreditável, vai ser incrível, vai ser surpreendente. Uma coisa que você deve fazer na sua oração, então, é aguardar o dia do julgamento. Porque o dia do julgamento virá e vai ser maravilhoso. Veja, há muitas pessoas que acreditam que a vida é difícil e daí você morre e pronto. Mas os cristãos sabem que um dia Deus vai voltar e vai consertar tudo e não vai ter sofrimento nem lágrimas. A vida que você e eu sempre desejamos e pela qual gememos e desejamos, ela vem para aqueles que se entregam a Deus. Ele vai dar essa vida para Ele. Essa é a primeira razão pela qual nós podemos nos alegrar no dia do julgamento. Mas tem uma segunda razão. E para eu falar a segunda razão, eu preciso te fazer uma pergunta. Você tem certeza de que será capaz de resistir no dia do julgamento? Razão pela qual é desconfortável para nós que alguém fique animado com o dia do julgamento é que dizemos: como seremos capazes de enfrentar ele? Minha vida não está muito certa. Veja, o dia do julgamento vai curar o mundo, mas o que isso vai fazer em nós? Quem no mundo pode viver de acordo com o padrão de Deus para suportar um julgamento? Não há ninguém aqui que possa viver, inclusive, de acordo com seus próprios padrões. Todos aqui estão falhando em seus próprios padrões morais. Ninguém está vivendo de acordo com seus próprios padrões morais, muito menos os de Deus. Então, por um lado, se não houver o dia de julgamento, que esperança vai ter para o mundo? Mas por outro lado, se há um dia de julgamento, que esperança há para você e para mim? Veja, apenas falar sobre a glória de Deus de alguma forma abstrata, ela não muda o teu coração. Agora, se você ver o seu feito mais maravilhoso, se você ver o maior ato de salvação de Deus, que é Jesus Cristo vindo à terra e indo para a cruz e recebendo o julgamento que merecemos, daí a coisa muda de figura. Eu vou colocar dessa forma: não há nada mais glorioso e belo do que ver Deus colocar de lado a sua glória e a beleza. Veja, não há nada mais glorioso do que alguém deixar de lado a sua glória para que nós pudéssemos obter essa glória. Não há nada mais belo do que alguém que deixa de lado a sua beleza e se torna feio, fica esmagado e torturado e que morre para que possamos ficar bonitos, para que possamos ter vida, para que possamos receber a sua glória.
Se você enxerga isso e faz disso a sua oração, então você vai aguardar o dia do julgamento com alegria. O dia do julgamento vai ser um dia de festa, porque Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu pelos pecados do mundo. E todo aquele que nele crê passa da morte para a vida. Salmos 96 nos convida a experimentar essa graça salvadora de Deus e desfrutar do julgamento quando tudo será consertado. Para finalizar, você sabe o que diz em Apocalipse 15:3? Diz que a canção que iremos cantar no fim dos tempos, na grande festa, na cura do mundo, é a seguinte: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Você sabe sobre o que as árvores estão cantando? Você sabe sobre o que você e eu estaremos cantando? Se você se entregou a Deus e pediu a Ele para recebê-lo por causa de Jesus, se você disse: me receba, me perdoa, me faça seu, se você se entregou a Deus, Deus vai lhe dar este mundo. E por isso nós podemos cantar e nos alegrar nele. Esse é o convite desse salmo. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, grato te damos por termos essa revelação aqui diante de nós. Obrigado porque tu nos mostra na tua palavra o teu amor por nós e que a nossa esperança ela tem um fundamento e ela tem algo que é muito maior do que aquilo que imaginamos. Com certeza, Deus, nós queremos confiar nessa surpreendente obra das tuas mãos. A certeza de que o teu julgamento vai resolver todos os problemas do mundo. Então, nosso desespero, ele não tem sentido, porque nós confiamos em Ti, Deus, e colocamos o nosso coração diante de Ti. Ó Deus, eu peço, Senhor, que Tu nos abençoe e nos dê, Senhor, essa graça de perceber aquilo que Tu fez através de Jesus e que vai continuar fazendo, que possamos descansar nesta obra maravilhosa e viver com essa esperança no coração. Realmente, Senhor, grandes são as Tuas obras. Sim, Senhor, grandes são os Teus feitos. Nós queremos anunciar isso a todas as nações. Amém. Oh
Que nesse final de culto nós possamos olhar para Deus e ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo intercedendo por nós. Que eles nos acolham, nos orientem, que eles possam completar a nossa vida. E que nós, por tudo aquilo que Deus tem feito por nós, que nós possamos realmente entregar nossa vida a esse Deus que criou todas as coisas, que se revelou em Jesus Cristo e habita em nós no poder do Espírito Santo. Vamos invocar a bênção de Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém.